Olá, sejam bem-vindos ao Emergencast, um bate-papo sobre emergências médicas. Eu sou o Dr. Vitor Dalla, Eu sou o Dr. Pietro Lima e a gente começa hoje uma nova série, né, Vitor? uma nova série. Cara, a gente precisa falar mais pra esse cara que tá começando o plantão. Então, a série O Primeiro Plantão. O que você precisa saber para não passar aperto nas especialidades? Eu acho que isso vai ajudar demais esse cara que tá começando, né, Vitinho? Com certeza. E hoje a gente trouxe uma especialidade que o recém-formado treme na base, hein? Rapaz, tem condição não. A Porque cardiologia, a cardiologia faz o recém-formado ela tremer. pesa. A gente chamou hoje para falar com a gente o Dr. João Vitor Scardini. Ele é formado em cardiologia pelo Hospital Marcílio Dias e tem formação não só em terapia intensiva pelo Einstein, mas também síndrome coronariana aguda, no INCOR. O cara tem uma bagagem absurda. Joãozinho, obrigado, cara, aceita o nosso convite. Você, cara, é um convidado honrado pra gente aqui, um amigaço de longa data e, cara, a gente quer saber também quem é João Vitor Scardini por você. Quem é João Vitor? Primeiramente, agradecer aí a Vitinho e Pietro, a gente já se conhece há um bom tempo aí. Felizmente ou infelizmente? Essa é uma grande questão que vai ficar na dúvida aí, o pessoal vai ter que chegar a essa conclusão no final. Exatamente. Tô me sentindo Roberto Carlos aqui com esse É microfone. isso, maravilha. Sou João Vitor, sou um cara com origem de Vitória, fiz faculdade em Vitória, fiz Univix, na época Univix, depois Multivix junto com o Vitinho. Depois acabei saindo de Vitória para poder fazer minha formação, fui para o Rio, do Rio vim para São Paulo e hoje eu estou em São Paulo trabalhando aqui em alguns hospitais, escolas e sou um apaixonado pelo doente crítico, doente grave, desde a sua porta de entrada, que acho que a emergência são aquele tempo onde você consegue naqueles 10, 15 minutos iniciais mudar a vida de uma pessoa no atendimento inicial. E no CTI, depois, onde você consegue ter aquela continuidade do tratamento, onde você vê um doente muito grave melhorando, essa evolução diária, melhora diária do doente é uma coisa muito satisfatória. Então, esse tipo de perfil de doente foi um tipo de doente que eu sempre quis e sempre acompanhei. Eu acho que esse doente é um caso diferente da medicina ambulatorial, de consultório, que é muito diferente. Uma pegada mais hardcore, né, Vitinho? Mais crítica, decisões críticas. Cada decisão é a última, pode ser, né? Exato. E importante falar que o João Vitor, depois que ele faz essa parte crítica, depois o paciente continua melhorando, ele vem para mim. Na enfermaria de clínica médica, a gente vê. Então ele chega ruim lá com o João Vitor e ele sai bonitinho do hospital. É muito gratificante isso. É muito legal ver essa evolução. É muito legal. Eu acabei de receber uma ligação aqui agora de uma enfermeira do hospital me ligando, um paciente que eu atendi na emergência, um infarto com supra, que foi um hemodinâmico, tratamos e ligou para pedir telefone de consultório depois, tal, não sei o quê. Isso é muito legal, Isso é muito muito gratificante. Gera confiança, né? Gera Isso confiança. é muito interessante. Massa. E já que falamos de infarto, Então, cara, João, acho que é uma parada maneira o seguinte, vamos definir o que você acha que o primeiro plantão lá, o que eu não posso deixar de saber? Eu acho que quando a gente está na emergência, ali, primeiro plantão, acho que a gente sempre tem que pensar nos acometimentos cardiológicos mais comuns e frequentes na emergência. Não adianta eu ficar pegando um rodapé de livro que não vai chegar para mim. Então, eu tenho que estar na ponta da língua, afiado, acho que em 3 vertentes ali iniciais. Vamos pensar síndrome coronariana aguda, e ser descompensada, seja aguda ou ser crônica descompensada, e taquibrade, arritmias no contexto geral. Acho que são os 3 braços da cardiologia que a gente tem que estar ali pronto para receber em qualquer emergência ou qualquer unidade de cuidado do paciente crítico ali que a gente esteja. Massa. Então vamos abrir esse leque? vamos abrir. Vamos começar para a sala vermelha, então. Síndrome coronariana aguda. Joãozinho, e aí, cara, pra onde que eu vou? Vamos começar por quem? Angina instável? O que você me sugere aí? A gente hoje tem, dentro da síndrome coronariana aguda, a gente vai falar sempre, hoje a nomenclatura ainda é essa, tem até uma nova vertente, mas é síndrome coronariana com supra, né, de ST, sem supra de ST e angina instável. A gente tem que estar sempre pensando nessas 3 vertentes. Então a gente pode começar falando com supra, que eu acho que é o mais tradicional, que o pessoal mais tem medo, mas de certa maneira também é o que mais está evidente ali pra gente, no eletro, na clínica do doente. Então vamos começar falando de síndrome coronariana, mas eu sempre falo assim, antes de começar a falar da cardiologia em si, se eu estou indo dar o meu primeiro plantão, pensando logo nesse foco, eu tenho que entender aonde eu estou indo dar meu primeiro plantão. Excelente. Então o hospital que eu estou, a unidade de saúde que eu estou, a UPA que eu estou, o que eu tenho na minha disposição de suporte. Eu tenho uma hemodinâmica por trás, eu tenho medicação, eu tenho trombolítico, isso tudo a gente vai comentar, mas para eu entender o que eu tenho de recurso. Porque se eu chegar, vamos começar falando sobre síndrome coronariana aguda com supra de ST. Eu tenho supra, o que eu vou fazer? Eu vou ligar para a hemodinâmica, eu tenho retaguarda? Não tenho, eu vou ter que trombolizar? Não, eu tenho que transferir o doente, eu não tenho recurso. Então, eu sempre falo o seguinte, conheça o lugar que você vai trabalhar. Eu acho que é o principal para você chegar. E até logística, né? Assim, tá no interior. Não tá. Quanto tempo hemodinâmico que eu tenho, né? Então. Meu tempo porta-balão, etc. Então, eu acho que é sempre isso. Entender onde eu vou trabalhar.
E aí a gente vamos destrinchando. Síndrome coronariana aguda, supra de ST, vai lá, eletro, clínica do doente, não precisa esperar exame. Então a gente tem que trabalhar com isso. Então chegou um doente de meia idade, cheio de comorbidades, dor torácica típica. Vamos lá, vamos conversar. O que é uma dor torácica típica? Localização, intensidade, tipo de dor, duração, isso tudo influencia para a gente. E aí você vai pegar esse doente e vai fazer um eletro. Eletro tem elevação de ST. Se eu tenho um eletro que tem elevação de ST, respeita a parede, o eletro me dá essa opção. Eu tenho a parede respeitada, então eu tenho super de ST, tenho tudo. O que eu vou fazer em seguida? Eu tenho que tomar uma decisão para esse doente. Se o doente está em franca emergência cardiológica, franco risco de vida. Uma coisa que eu falo muito com os alunos também é o seguinte, Vitor. Cara, tem uma dor torácica, você tá em dúvida, pô, faz um eletro, cara. Eletro. Porque, assim, é um exame tão rápido, tão barato, e que tão te diz tanta fazer, coisa. E é tão... Um eletro, você consegue destrinchar tanta coisa, tanta informação com o eletro, que se você soma o eletro que está ali com a clínica que o doente te dá, você busca essa informação, você consegue fechar um diagnóstico ali. Sim. Entendeu? Então, assim, você tem um supra de ST. O que eu vou fazer? Eu estou no hospital que eu tenho hemodinâmica, retaguarda. Opa, ótimo. Vou fazer um primeiro antiagregante, vou fazer anticoagulante, vou fazer medicação antianginosa ali, se eu tiver capacidade de fazer um tridil, como um vasodilatador para poder melhorar um pouco da perfusão de dor, e vou acionar a hemodinâmica. Ponto. Não tenho. Vou ter que trombolizar esse doente, que minha hemodinâmica está 1000 horas daqui, não tenho um recurso, vou ter que botar no CROIS, não sei o quê. Opa. Então, vamos preparar esse doente para poder trombolizar, monitorizado. O que eu tenho de trombolítico? Alteplase, tenecteplase. Vou fazer os 2 antiagregantes nesse caso. Vou fazer o AS, vou fazer o clopidogrel, que é o que a gente tem na realidade do Brasil hoje, é o clopidogrel. Não vou nem citar tica nem prasugrel em nenhum momento, porque eu acho que a gente não tem isso no Brasil hoje para poder pensar nisso. Então, vou fazer o AS, vou fazer clopidogrel e vou ter que trombolizar esse doente. Bom, se eu não tiver contraindicações, né, que são as exceções aí que a gente vai falar. Grande cirurgia recente, acidente, algum grau de aneurisma importante de grandes vasos, algum sangramento ativo importante, né, a gente pensar nisso. Acidente vascular cerebral prévio, recente, a gente tem que pensar nisso, principalmente hemorrágico, contraindica para sempre isquêmico, aí a gente tem um delta um pouco menor. Então, tem que lembrar dessas contraindicações. Mais 75 anos, menos 75 anos, essa contraindicação é relativa, não é absoluta. Então, a gente tem que sempre ponderar essas coisas. Qual o trombolítico que eu tenho para poder pensar? Tenecteplase é muito fácil de fazer. A seringuinha já vem designado para você, com peso, com tudo direitinho. Tranquilo. Alteplase não, eu vou ter que calcular, vou ter que fazer bolos, vou ter que fazer 30 minutos, vou ter que fazer em 1 hora, eu tenho que calcular o peso do doente, vou ter que entender, lembrar que se eu tenho menos de 75 anos, as pessoas sempre esquecem disso, fazer heparina venosa, as pessoas não fazem heparina venosa. A heparina, a gente não pensa no tratamento agudo, mas a gente pensa no reinfarto, ela muda o reinfarto do doente. Então, assim, a gente tem que lembrar dessas pequenas coisas. Então, se eu fazer um fluxograma de atendimento de síndrome coronariana, a gente tem até para o pessoal que está aí, chegou um doente, dor torácica, eletro, história, ponto. Dor torácica atípica, que iniciou 20 minutos, meia hora, em aperto, reto external, que irradia para dorso, irradia para mandíbula, irradia para braço, tipo peso, um aperto. Opa, tem uma história típica. 60 e poucos anos, meia idade, cheio de comorbidades, já te abre os olhos para poder, eu tenho que olhar esse cara com mais calma. Rodou o eletro, você viu o eletro, tem supra? Vamos pro próximo passo. O que eu vou fazer? Eu vou acionar a hemodinâmica, eu vou trombolizar esse doente. E aí eu vou. Se eu for para hemodinâmica, faço o primeiro antiagregante na emergência e aciono a hemodinâmica. Eles gostam de fazer o segundo protocolo para a gente conhecer a anatomia fazendo o segundo antiagregante em sala. Não tenho isso, que eu acho que a realidade mais do Brasil hoje, a gente foi centros de hemodinâmica, a gente vai ter 10% vai ter centro de hemodinâmica, o resto vai ser tudo trombolítico, enfim. Então, vamos para o trombolítico. Não tenho contraindicação, 75 anos menos 75 anos. Heparina venosa, 30 miligramas, EV, em bolos. Vamos para o segundo. Vamos fazer o trombolítico. Vamos fazer em bolos a primeira dose do alteplase, calcular 0,75 na segunda, 0,5 no terceiro momento ali, sempre nunca ultrapassando a dose máxima de 100 ali ao todo, né? 15, 30, 50 e 35. E caminhar nesse sentido, né? O que a gente vai fazer? Para onde a gente vai, né, com esse doente?
lembrando sempre do que a gente vai ter na nossa retaguarda. Acho que é isso, primeiro. Cara, sabe o que é interessante? Porque, assim, o Super ST, ele tem suas nuances. Então, assim, a gente sabe que, tem um Super Reprodukção Precoce, bloqueio de ramo esquerdo também pode aumentar o segmento ST. E aí, muitas vezes, isso dá muito trabalho. Então, assim, isso pode trazer, não tem critérios de Brugada, né? Perdão, de Brugada não, de desgarboça, né? Para a versão de Supra com bloqueio de ramo esquerdo. E às vezes o cara não sabe ver, né, Vitinho? Mas Rapaz, a gente vai trazer a solução para esse medo, Pietro. para você Conta a novidade. que tem dificuldade e tá aprendendo a ler eletrocardiograma, mas precisa de uma fonte legal, estamos em pré-venda. Quando você estiver vendo esse episódio, vai estar em pré-venda o e-book de eletrocardiograma já do Emerging Eletro, que é uma parte nossa só para eletrocardiogramas, para não deixar você passar esse aperto nesse primeiro início da sua vida em relação aos eletrocardiogramas aí. Então, assim, é claro, a prática leva à perfeição. Devagar, você vai pegando os casos, etc. Mais para frente, vai ter uma mentoria, as coisas vão acontecer, mas esse e-book é fundamental para começar a leitura do seu eletrocardiograma sem nenhum viés aí de explicação, não. Tá tudo direitinho para você não perder o fio da meada, né, Vitinho? Que novidade, hein? Em primeira mão essa divulgação aqui. Não percam que vai ser sensacional. E aí, o que é legal? Assim, ele tem que lembrar que, cara, respeita a topografia da parede. Isso foi brilhante. E outra coisa, cara, imagem espelho. É isso. Fica de olho em imagem espelho, né? A gente tem sempre que pensar, o eletro te dá essas informações. Ele respeita, ali eu estou pensando numa oclusão coronariana. Então, aquela parede parou de ser irrigada. O eletro me demonstra aquela parede. Consequentemente, ele vai ter uma imagem espelho porque ele está vindo de outro plano, né? A gente lembrar que o eletro é uma visão eletrocardiográfica, física, de vetores ali, de uma avaliação cardiológica daquele momento. Então, se eu tenho uma imagem espelho sempre que te dá essa informação. Falando em eletro, para poder até parabenizar, se a gente pensar que síndrome coronariana, a gente vai ter algumas alterações eletrocardiográficas que não vão ser supra, que são correspondentes à oclusão coronariana aguda. Deixa eu não. Se a gente chegar e for citar, eu vou citar nomes aqui, a gente não vai ter o eletro, mas assim, com certeza você está na planilha e vai estar no curso de vocês. Podemos citar o Inter, o Ellens, Aslander. A gente tem várias derivações, várias situações eletrocardiográficas que não tem o supra bonitinho dali, o do livro, mas que demonstram que eu tenho uma oclusão coronariana, que eu tenho que abrir o vaso. Eu falo com os alunos o seguinte também, Joãozinho, que assim, cara, o Supra ST, o infarto com Supra, ele quase não é do pronto-socorro, do médico do pronto-socorro. Porque a sua função é maior de logística, de Uber, do que você ter, entendeu? Se você tem hemodinâmica por perto, resposta. Irmão, a ideia, cara, recebi um Supra, meu querido, às vezes, para você, você encaminha para hemodinâmica, você nem vê esse paciente mais, muitas vezes. Porque é para UTI, coronariana, etc. O que você tem que fazer é não retardar a reperfusão. Não perder tempo, abrir o vaso. Grava as doses, calcula, bolos de 15, 0,75 por quilo, máximo de 50, depois vai para 0,5, máximo de 35, alteplase. Tenecteplase tem colinha na seringa, antiagregante, anticoagulante, e tem que abrir a artéria desse cara. Senão esse cara vai morrer na sua frente. Sim. E vamos deixar uma máxima aqui, né? Porque parece que o óbvio às vezes precisa ser dito. O diagnóstico de infarto com supra é eletrocardiográfico. Eu não preciso esperar minha troponina sair para eu fazer esse diagnóstico. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, você vai perder tempo. Aí vem para tempo é músculo, o cara vai sair com uma IC se ele não sai morto. Então o diagnóstico do infarto, ficar esse corte aqui, ó. O diagnóstico do infarto com supra é eletrocardiográfico, não por marcadores de necrose miocárdica. Não perca o tempo esperando uma troponina sair, que se você tiver no serviço rápido vai sair em 1 hora, se você tiver no serviço que demora um pouco mais, 2, 3 horas, e o cara tá infartando na sua frente 3 horas comendo miocárdio, e você tá esperando sair uma troponina que não vai mudar a sua conduta que já tinha que ter tomado lá atrás. Reza pra ele não ter fibrilado aí na sua cara. É isso. Fala. Então, assim, acho que o infarto com supra a gente tá muito evidente na nossa cara, a clínica do doente, o eletro tá ali pra gente, não perdemos tempo. A gente tem que abrir esse vaso de alguma maneira. Seja hemodinâmico, seja trombolítico. Mas eu peguei esse eletro, Joãozinho, e tem um infra, cara, em D1-AVL, por exemplo, lá. Mas esse cara não tá suprado, não. Mantendo angina. Então a gente entra no IAM sem supra ST aí, ou um paciente com angina instável. A condução desse paciente muda um pouco, né, Joãozinho? Muda um pouco, e a gente tem que, né, esse doente ele tem que estar na nossa mão, né? Então, se a gente for pensar num infarto sem supra, o eletro não vai ter o supra clássico ali. Então, o nome já diz. Mas ele pode me dar indícios indiretos que aquele vaso está subocluído, que esse miocárdio está sofrendo, que aquilo ali eu preciso intervir de alguma maneira. Então,
Eu peguei um eletro, vi que tem um infra ali, respeitando parede, um infra que tá ali me mostrando, falou, opa, essa parede está sofrendo. O que eu vou fazer agora? Eu preciso mandar esse cara pro CAT de imediato, ou eu vou tratar esse cara com remédio, vou tentar melhorar a angina, tentar abrir um pouco desse vaso com vasodilatador, vou fazer antiagregante e vou estudar esse cara até em 24 horas. Se eu conseguir melhorar a dor dele, abrir um pouco desse vaso, melhorar um pouco da perfusão. Não, esse cara chegou para mim, eu tentei abrir o vaso, fiz medicação, entrei com Tridil, entrei com a Clopidogrel, estatina, e eu não consegui melhorar a dor desse cara, tá com angina refratária. Esse cara vai ter que ir pro CAT. Ah, não, consegui fazer essa medicação toda e o cara ficou bem. Eu tenho até 24 horas para poder estratificar esse cara. Peguei um infarto sem supra, e o cara tá chocando na sua frente. Ah, mas eu não tenho supra, mas o cara tá chocando na sua frente. Esse cara tem que abrir artéria, esse cara tem que ir pra hemodinâmica, esse cara tem que ser vaga zero. Por quê? Porque eu não, mesmo com a suboclusão e tudo ali, o coração tá sofrendo, tá te dando indício que ele tá morrendo. Então esse cara tem até 2 horas para abrir vaso. Então, se falar que o infarto com supra eu não preciso urgenciar a CAT, isso é mentira. Maravilha. Eu tenho que avaliar o doente em si. Então o doente tem que estar avaliado. Se o doente está deteriorando na sua frente, eu tenho que urgenciar o CAT para poder abrir esse vaso. Senão esse cara vai morrer na sua frente. Então eu tenho até 2 horas pela diretriz para poder fazer isso. Se eu tenho um cara que chegou com infarto, com infra, uma semicoronariana com infra de ST, que eu tenho ali, que eu comecei remédio e eu consegui aliviar, passar a dor dele, eu consigo esperar 24 horas para poder resolver esse doente. Então eu tenho informações no eletro que me dão infra de uma parede, infra até difuso, dependendo se eu tiver um padrão de uma elevação de AVR com infra difuso, eu consigo melhorar e que eu tenho que urgenciar esse cara, que esse cara é muito longo. Então, eu tenho informações no eletro que ele vai me dar. E se eu não tenho supra, mas eu tenho infra, já me dá sinais indiretos. Às vezes eu não posso ter nem ter infra, mas eu tenho uma dor torácica tão típica que eu começo um nitrato e ele responde a nitrato com melhora da dor. Eu não preciso ter um eletro com infra para poder pensar em semicoronariana para esse cara. Eu tenho que medicar e melhorar e tudo. E lembrar sempre que se eu tenho 24 horas para poder certificar esse doente, mas se ele deteriorar na minha frente, eu tenho que urgenciar esse cara. Eu tenho que urgenciar. E nestes pacientes, se eu tenho hemodinâmica na retaguarda em 24 horas, eu posso fazer só AS, estatina, esperar para conhecer a anatomia. Porque esse cara pode ser cirúrgico, eu fizer clopidogrel, se eu melhorei, eu posso... Não, eu tô lá na casa do fulano, eu levei para uma UPA lá no interior, eu não tenho nem previsão para fazer o CAT do cara. Dupla de agregação, AS, clopidogrel, estatina, enoxa. Show. Você medica o paciente na síndrome coronariana como síndrome coronariana sem uma previsão de CAT. Agora, se eu tenho previsão de fazer as primeiras 24 horas, AS, estatina, conhece a anatomia para a gente poder entender o que esses vasos estão subocluídos, sofrendo, e o que vai ser minha proposta de tratamento para esses vasos. Vai ser angioplastia, vai ser cirúrgico, vai ser clínico, tratamento clínico, às vezes eu não tenho nem condições de abordagem percutânea, nem cirúrgica para esse cara, pô. Aí você vai avaliar doente por si só, né? Fala muito também o seguinte, pô, qual que é o sucesso no tratamento IM com supra ST? Abrir o vaso. IM sem supra ST, ou assim com a aguda sem supra ST, melhorar a angina. Paciente sem angina, tropo negativa, eletroceriana, eletroponina, tá? Cara, aquele infra já deu uma reduzida, melhorou pra linha de base. Eu tenho paciente com a tropo já tá em queda, meu irmão, acabou. Show de bola, cara. Eu tenho tempo para eu tenho tempo para esse doente. Um tempinho. Eu estabilizei esse doente, eu deixei ele sem dor, eu tenho tempo para falar assim, vou correr atrás do cateterismo que esse cara precisa no CAT. E tem outra coisa também, né, Joãozinho? Assim, por exemplo, cara, a paciente tá com dor refratária, sistólica de 200, frequência cardíaca 130. Você tem que controlar o cara. Pô, refratária é a sua inteligência, né? Porque, pô, controle do produto, né, Joãozinho? É isso, tem que controlar o dor produto. refratária. Pô, você não tá medicando o paciente direito, pô. Sim, eu tenho recurso terapêutico, o Tridil que a gente vai fazer uma vasodilatação coronariana, não tem jeito, eu vou conseguir melhorar um pouco da perfusão ali, eu vou tentar fazer um AS, uma estatina, vou tentar estabilizar a placa, vou tentar ver o que eu consigo melhorar para poder esse cara não deteriorar na nossa frente. Que ele vai ter que ser estudado, ele vai ser estudado. Eu só preciso dar o tempo para poder ele ser estudado, porque às vezes eu não tenho esse recurso à minha disposição naquele momento. E agora, Joãozinho, esse cara apareceu com angina. Cara, chegou com angina no pronto-socorro, quando você atendeu, ele tava sem angina já, cara. Não, doutor, já, assim, tava no repouso lá esperando para ser atendido com angina. Tô aqui no consultório sem angina, troponinas negativas, eletro normal. E agora?
Aí você para. Onde você tá e o que você pode propor para esse doente? Eu tô com esse doente na minha mão, que ele vem anginando. Qual que é a classe de angina que esse cara vem? Qual que é o CCS desse cara? Ele tá anginando em repouso? Isso quer dizer que tá me mostrando que essa artéria tá claudicando na minha frente, uma hora ela vai fechar, e aí eu vou complicar. Então eu tenho que parar e falar assim, opa, esse cara precisa ser medicado e eu preciso estudar esse cara. Aonde que eu tô? Eu tô no interior do Espírito Santo, eu não tenho recurso nenhum. Esse cara tá anginando, claudicando, hoje já anginou 3 vezes. Esse cara tem que falar, vem cá pra minha retaguarda, eu vou te internar como angina instável, a gente vai ter que te estratificar. Tô onde não tenho recurso nenhum. Eu vou tentar otimizar a terapêutica medicamentosa desse cara e vou tentar achar um centro de referência cardiológica para ele. Eu falei, esse cara tem que ser acompanhado e estratificado de perto. Eu preciso internar esse cara em algum lugar. E aí a gente acaba no recurso brasileiro, que a gente acaba caindo um pouco na nossa saúde, que tem os seus déficits, né? Então, eu preciso entender esse cara, onde eu vou colocar. Se eu estou na unidade básica de saúde, hoje eu não consigo internar esse cara na unidade de saúde, mas eu consigo referenciar para internar ele em algum lugar. Esse cara tem que ser estudado. Porque ele vai infartar em algum momento na sua frente e você não vai ter o que fazer com ele, lá no interior. Então, esse cara, angina instável, tenho que estudar esse cara em algum momento e absorver este cara com o nosso serviço. Senão ele vai deteriorar em algum momento. Uma parada interessante que a gente vê muito isso aí também lá no Sistema Único de Saúde. Cara, o SUS é excelente, né? Assim, em relação à porta, então, de emergência, cara, a gente consegue dar conta de muita coisa, mas infelizmente, muitas vezes, no caminhamento desse paciente é complicado. Então, por exemplo, internei, cara, angina, em repouso, não tem pra onde o paciente ir. Então, a gente interna, medica, né? Mas às vezes a gente internou o paciente na unidade de saúde, esse cara ficou uma semana internado, esperando no hospital, e aí? O cara tá sem dor, tem uma semana, o que você faz? Irmão, o problema não é do médico. Ele tem que entender o seguinte, meu querido, eu fiz o que tem que ser feito. Agora eu vou pressionar mais a minha unidade de regulação, vou correr atrás, por quê? Porque não é porque ele ficou uma semana internado que a culpa é minha. Eu fiz, tá bem medicado. Agora, como é que eu vou mandar esse cara pra casa sem CAT? Como é que você vai mandar esse cara sem estudar a anatomia desse cara? É ou não é? Difícil. E aí você... E o pós também é difícil. Você estudou esse cara, tratou, melhorou a angina dele, medicamentosa, botou um stent. O acompanhamento cardiológico depois desse cara é muito difícil. Então, assim, você tem que absorver e deixar ele o máximo otimizado que você puder fazer para ele. E depois ele dá um jeito de acompanhar isso aí depois. Sabe uma falsa visão que a gente tem, Vitinho? Que assim, por exemplo, a troponina tocou. Aí o infartinho. Meu irmão, a gente não sabe aonde é que é. Pode ser o tronco da coronária esquerda que tocou a troponina. Pode ser um raminho distal da coronária direita. Rapaz, só se tem a resposta na ponta do catéter. Tem jeito. Tem jeito. E vou deixar uma dica interessante para o recém-formado. Muito gestor vai brigar comigo agora. Cara, se você, sei lá, tem uma referência para o centro cardiológico bem indicada, ou um CAT bem indicado, e o gestor fala assim, não foi autorizado, dá alta. Meu amigo, não é problema seu. Se você tecnicamente indicou o exame, não vai dar... O problema é seu. Você vai falar pro gestor e falar assim, meu amigo, ele tem indicação clínica, ele tem indicação técnica, você não vai autorizar? Vai ficar internado para sempre. O problema é do gestor. Eu vejo muito gestor pressionando o médico recém-formado, inseguro. O plano não autorizou, meu amigo. Tô nem aí pro plano. Se você sedimentou a sua decisão clínica em ciência, em tudo que tá ali para sedimentar bonitinho, meu amigo, você tá coberto de razão. Você não tem que mudar a sua conduta para se adequar a uma burocracia que você não tem controle. Muito gestor vai me xingar aqui, mas não. Mas é lute pelo seu doente, meu amigo. Lute pelo seu doente, porque senão depois o gestor, não foi autorizado, dá alta aí, depois a gente vê o que faz. Você dá alta, o paciente morre em casa. O carimbo é o seu, o carimbo é de quem? é o seu, o nome é o seu. E quem tá liberando o doente é você. E sim, e a dor e o seu paciente, né? E a dor que você vai sentir de, porra, eu podia ter ajudado esse cara, eu não devia ter dado esse cara pra cara. Agora não volta pra família dele. Eu podia ter mudado a trajetória desse cara. A história natural da vida desse cara. É isso. Porque você aceitou um gestor falando besteira na sua orelha. Vou receber muito xingamento, mas tô nem aí. Você tem que fazer o certo. Perfeito, o certo é exato. Faz o certo. E uma coisa que eu sempre falo para todos que eu oriento, que eu falo, escreva. Excelente. Escreva. Caracterize a dor do doente, caracterize o porquê que você está fazendo, o que você viu no eletro e o que você está indicando. Se você escreveu isso, você está respaldado para qualquer outra coisa. Escreva. Você não tem um prontuário digno. Você vê gente escrevendo e fazendo tanta bobeira em prontuário que é a sua arma legal. Escreva. O gestor não vai ter como te mandar cada alta para cá. No caso que você escreveu tão bem, com o paciente com dor torácica, assim, assada, 40 minutos, eletro com supra de ST, parará. Eletro com infa de ST, parará. Eu preciso certificar esse doente com cateterismo. Não é sua.
O gestor vai ter que dar um jeito de achar um caixa para esse cara. Porque o prontuário também tem dos dois lados, né? Ele pode ser a sua arma mais letal para sua defesa, ou ele pode te enforcar. Se você escreveu ele mal escrito, escreveu alguma coisa ali que não... Meu amigo... É o único respaldo que você tem hoje legalmente. É o único respaldo que você tem. Pode ser usado contra você. Eu deixei de fazer. O juiz fala assim, onde você tá escrito? Não. Eu fiz AS. Eu fiz clopidogrel. Você fez? Fez. Cadê? Onde tá escrito? Onde tá documentado? Onde tá checado? Não, eu fiz, eu tenho certeza. Não. Tá no prontuário. Perfeito. Então, assim, vou deixar outra dica pro recém-formado aqui também. Parecer via telefone. Não tá discuto com um especialista tal pelo telefone e ele recomenda tal. Cuidado com isso, gente. Da onde? Cadê? Falou com quem? Discutir com quem? Escreva, pô. Então eu sou sempre a favor, por exemplo, tô no hospital. Às vezes eu discuto caso com telefone com um especialista. Mas eu falo, olha, beleza, discutimos a conduta aqui, mas eu vou só formalizar o parecer no sistema para você escrever direitinho e deixar documentado. Eu não quero discutir da sua conduta, eu só quero que você documente isso para mim. Formalize isso. Para ficar isso direitinho. Porque o juiz, olha, meu amigo, você escreveu é lei. Não escreveu, meu amigo... Não tem jeito. Então é bom para defender esse público que não tem essa malícia ainda do recém-formado, né? Expertise. Papo sério, né, bicho? Rapaz. Precisa. Mas é importante, né? É importante para alertar. Primeiro plantão, né? Como a série é essa, nós estamos trazendo as nuances para te proteger. Exato. Bom, eu acho... E aí, João Vitor, você acha que tem mais alguma coisa assim com a Ana Aguda que você quer ressaltar? Acho que você sempre lembrar que o pessoal fala muito sobre BRE e BRD, né? Eu acho que isso é importante a gente lembrar, principalmente o porquê do aparecimento do BRE e do BRD, né? Se a gente lembrar que na anatomia coronariana, quem irriga o septo, onde passam ali os ramos, né? É DA, principalmente o primeiro e segundo septal. Então, se a gente pensar que esse cara está fazendo um BRD, um BRE novo, essa oclusão coronariana, ela é proximal. Então, você tem uma DA alta fechada. Olha a gravidade desse doente. Então, uma das dicas que eu sempre falo é o seguinte: apareceu um BRE novo, vamos botar esgarbosa, etc. Olha o doente. Esse doente ele vai ser um doente muito grave. Sim. Ele vai ser um doente que ele vai te dando muito sinal. O cara chegou andando aqui, esse BRE já é dele. O cara que chegou com um BRE novo, um BRD, ele tá um cara que ele tá realmente muito grave. Muito sintomático, ele tem. E você lembrar dos critérios de Garboso modificado, de Barcelona, por aí por diante vai, mas... E o BRD também, indicação de marca-passo, mas aí se a gente vai adentrar muito, vai ficar muito específico. Mas lembrar das variações da síndrome coronariana, que eu acho muito importante, BRE, BRD novo, os padrões de eletro diferentes, que eu acho que é importantíssimo lembrar desses padrões, o supra e o infra, que eu acho que a gente tem que falar, e as medicações, AS, clopidogrel, os trombolíticos, lembrar das medicações que a gente consegue fazer antiaginosas ali, tridil, vasodilatador, provavelmente vai, estatina, e os anticoagulantes que tem que ser feito, que as pessoas muitas vezes esquecem dos anticoagulantes. Maravilha. Perfeito. Acho que fechamos bem essa parte, hein? Vamos para IC? Vamos para IC. Também é um terror grande do recém-formado, hein? Rapaz, acho que é porque é muita coisa, é muita síndrome ao mesmo tempo, insuficiência cardíaca, né? Porque chega o paciente com pressão de suporte via aérea, às vezes, sinais de choque. Deterioração hemodinâmica, então, assim, inerente. É um compêndio, né? Então, a cabeça dá uma fritada, né? Dá. Não tem jeito, né? Vamos desfritar isso aí, Joãozinho. Vamos desfritar. Quando a gente pensa, eu sempre gosto de dividir a IC em IC aguda ou IC descompensada. O cara já tem um IC fero, um IC fé prévio, por aí por diante vai. Porque isso muda muita coisa, né? Uma IC aguda, alguma coisa aguda tá levando esse cara a fazer um insuficiência cardíaca, um choque cardiogênico na minha frente, que eu preciso entender o que é para poder tratar isso aí. É diferente de um cara que eu já sei que tem um ICFR, já tem uma insuficiência cardíaca, etiologia isquêmica, enfim, outra etiologia, e aí esse cara tá descompensado por alguma coisa, uma aderência terapêutica, uma sepse, um foco infeccioso descompensando a parte da IC, isso muda, são condutas completamente diferentes. Então, eu destrincharia nesses dois nichos, entre aspas, né? A mais comum que a gente mais vai ver é a IC descompensada, né? Aquele paciente já tem uma ICFR, já tem uma ICFEP, e aí por uma aderência medicamentosa, por uma sepse, esse cara vai chegar no pronto-socorro congesto, mal perfundido, e a gente vai ter que avaliar isso aí. Tem aquela tabelinha que a gente fala, e tem gente que tem dificuldade de gravar, que fica naquela, o que é esse doente, o que a gente vai falar, perfil A, perfil B, perfil C, perfil L agora, né? Então, a gente destrincha isso. Eu acho que é por esse caminho que eu seguiria. E uma outra coisa,
que eu sempre falo, que antes da gente destrinchar, conversar com família e pegar receita. O paciente não sabe o que tem, não sabe o que toma. Mas se você pegar uma receita médica, ela te dá muita informação. Muito. Aí esse cara tá tomando espirulactona, beta-bloqueador, tá tomando enalapril e tá tomando... Inibidor do SGLT2 vai ser difícil, mas enfim, vai tomar esses... Tá tomando esses 3, você fala assim, opa, eu preciso olhar com esse cara com calma. Esse cara já tem um EC e não sabe nem o que tem. Mas esse cara já tem um EC prévio que algum médico, em algum momento, já pegou esse cara e falou assim, então, família... E esse cara, pra gente poder entender. Vamos destrinchar esse cara da IC. Esse cara da IC é um cara que, se ele não tiver um foco infeccioso por trás, compensando toda a parte cardiológica dele, o cara provavelmente ele tá mal aderido medicamentosamente. Então, esse cara deixou de tomar remédio, então ele vai evoluindo no decorrer da semana, no decorrer do tempo, com sinais e sintomas de IC descompensado. Sabe qual é o negócio? O brasileiro tem uma parada da cultura, é o seguinte, ele vai comprar remédio porque acaba. É sim. Então, acabou meu remédio. Eu vou lá no posto de saúde ver se tem. Ah, não tem o seu remédio. Aí ele, então vou esperar chegar. Só que esse tempo não existe. Esse tempo não existe. Isso é uma coisa que a gente, cara, é impressionante como que cultura que a gente aprendeu, né, cara? Faz parte. Então esse cara vai, durante a semana ele vai piorando. Ele vai vamos falar de uma IC histórica, né? De fazer disfunções. Ele vai começar com edema de membro inferior. Ele vai começar com a dispneia progressiva aos grandes, aos moderados, aos pequenos esforços. Vai passar a ter ortopneia, vai passar a ter dispneia paroxística noturna. E ele vai chegar para você com essa clínica. É a clássica dali que a gente vai resolver esse doente. E ele vai te dar esses sinais e sintomas. E aí você vai avaliar esse doente. Qual o perfil que ele tá? A, B, C, L. Vamos lá. Perfil A, se a gente for jogar para poder pensar o que a gente menos vai ver na emergência, né? Perfil B é o que a gente mais vai ver. E que é gostosinho de tratar. Que é o gostosinho de tratar. É gostoso de tratar, né? 6 horas a vida do doente. Nossa, é maravilhoso. É muito gratificante. Geralmente. Perfil A, quente e seco. É ali o do consultório que você vai caminhar. Perfil... O paciente que foi por causa de um encravada. Da unha encravada. Não tem nada a ver com ciência cardíaca. Tá ali por conta de outra coisa. Perfil B, que é o que você mais vai receber. Que é o quente úmido, né? Que você vai estar ali, que é o que você vai mais receber naquele momento que você está ali. Perfil C, que é o frio e úmido, que as pessoas sempre confundem. Eu sempre vou nessa... quente e seco, quente, úmido. Frio, úmido, e aí você vai pro seco, úmido. Que aí que é o... Isso aqui demanda uma expertise maior. Que é o pior de todos, que a gente vai pegar, entre aspas, porque vai pegar é o C, o B e o C. Mas a gente vai pegar na emergência. E aí você vai ter que começar a tratar esse doente. Como é que você vai tratar esse doente? Primeiro, sinais vitais, obviamente, para você poder ver o que esse cara tá ali. Vai estar batendo 80, 90, esse cara tem que bater a 60. Não, deixa esse cara batendo 80. Não vai fazer beta-bloqueador para esse cara para controlar a frequência. Ele tá batendo ali para tentar compensar o débito cardíaco dele, senão ele vai chocar na sua frente e vai matar esse doente. Deixa ele ali. Vamos começar a vasodilatar. Eu tenho condições de vasodilatar com nitroprusiato, a pressão me permite, tá alta, vamos diminuir a pós-carga, beleza, vamos dilatar a periferia, vamos diminuir. Vamos melhorar o débito cardíaco, o nitroprusiato melhora o débito cardíaco mais do que o próprio tridil. Consigo? Não. Porra, não tenho cabeça de pressão, mas eu preciso dilatar esse cara. Talvez eu vai valer a pena dar um passo para trás e botar um tridilzinho, que é menos hipotensor, vou jogar um pouco mais para trás. E o remédio para esse cara é Lasix. Eu preciso secar esse cara de alguma maneira. Perfil B. Preciso secar esse cara. Uma ampola de 12 em 12? Ia falar isso agora. Aí vem o seguinte... né? Furosemida que faz isso, cara? Aí a gente vai vir naquela velha nuance do cardiologista, né? Não tenha medo de furosemida. Regaça furosemida. 1 a 1 miligrama, 1 a 1,5 miligrama por quilo de ataque ali pra esse cara, no mínimo. Tem vezes você vai fazer 4, 5 ampolas para esse cara. Ali, ó, toma, de ataque. Não tenha medo de furosemida. O paciente tá no borderline ali da pressão. Às vezes você consegue até melhorar. Pensar nessa mecanismo de Frank Starling, né? Se a gente for jogar, né? Você consegue até melhorar um pouco da demodinâmica desse cara jogando furosemida. E ele é o remédio para esse cara. É isso. E outra questão, se ele já toma, eu vou ser mais agressivo ainda. Dose. Mais então agressivo ainda. Medo, exatamente. Não tenha medo. Vou fazer 2 ampolinhas. Não tenha medo de fazer furosemida. Esse cara precisa de furosemida e precisa de vasodilatador. E aí você vai definir geralmente qual vasodilatador. Deixa o Nefro pegar um pouquinho com você. Ele vai falar no seu A briga é boa. Vai fazer a pré-renal. Pera, preciso tirar a briga vai ser eterna, Nefro, cardio. Bota diurético, tira diurético. Meu rim tá falando, meu rim não tá. Bota, normal.
E você e assim, eu sempre digo o seguinte, eu sempre oriento assim, não tenha pressa para resolver esse doente e mandar ele embora para casa. Esse cara chegou para você com a receita descompensada, com gesto, para medicamento venoso, 24 horas, para depois você voltar a pensar em fazer remédio oral para esse cara. Não pense em remédio oral de inicial para esse cara. Você vai fazer o quê? De remédio oral para esse cara agora? Você fazer um beta-bloqueador para esse cara? O que a gente costuma fazer até é uma espirulactona que dá para deixar ali e tudo, não sei o quê, mas você vai otimizar esse cara depois de remédio. Trata agudamente vasodilatador e diurético para esse cara. Você está com perfil C, que aí a gente vai ter que ver perfusão, lactato, neurológico, cardíaco, débito urinário, que as pessoas esquecem muito, pele, perfusão, tempo de enchimento capilar é tão simples de você avaliar um doente desse. Você já sabe que o cara tem insuficiência cardíaca, o cara tem a inflação de ejeção reduzida, você não vai começar um inotrópico para esse cara? Uma dobutamina para esse cara? As janelas do choque, lembra? Janelas do choque? Janelas do choque. Às vezes você perde tempo e esse cara deteriora na sua frente porque você não deu um inotrópico para esse cara. Ele tá mostrando na sua frente que ele tá oligúrico, Mal perfundido. rebaixado, Sonolento. hiperlactatemia, claudicando. Você tá ali e fala assim, Capilar ruim. o que uma dobuta vai... Começa uma dobutinha pra esse cara, você vai ver ele melhorar na sua frente, melhorar a perfusão e tudo. Então lembrar dos perfis da insuficiência cardíaca, A, B, C e L. Se o cara tá mal perfundido, não tenha medo de começar uma dobutamina pra esse cara. E teto de pressão para dobutamina? O que você coloca? Às vezes o paciente já tá hipotenso, você começa a dobutamina, ele melhora a pressão, dependendo do caso. Você tem que avaliar o doente em si, né? Eu sempre avalio o seguinte, o paciente tá com 5/3 de pressão, Ignora, tá chocado. Aí é diferente. É importante uma ameaçadora. Esses pacientes que ele já tem um ICFR, que ele já trabalha com isso, ele já toleram naturalmente uma pressão mais baixa. A pressão dele já é naturalmente mais baixa. Então você tá com a PM de 60 ali, vamos botar ali, dá pra você começar tranquilamente uma dobutamina sem problema nenhum, porque ele vai responder bem e capaz de ele vai melhorar, inclusive ali, o débito cardíaco vai melhorar, tende a melhorar a pressão arterial dele como resposta ali do agente inotrópico. Então, não tenha medo de começar a dobutamina, mas a dobutamina tem que ser bem indicada, porque ela pode ser deletéria também. E aí, ritmogênica demais também. A ritmogênica, o cara que não tem, que ele tá mais, não tem uma... Qualquer pessoa chegar no pronto-socorro, chegar seco ali por outra coisa, você vai bater seco, você vai fazer o coração bater muito mais seco, você vai diminuir o volume sistólico desse cara, porque ele vai bater seco, não tem jeito. Então, indique no paciente que tem indicação. Insuficiência cardíaca já, com insuficiência de ejeção reduzida, mal perfundido perifericamente, aí você tem a indicação de começar uma dobutamina. Diluição, uma ampola em 250, João? Isso é muito engraçado, né? Homeopatia de dobuta. Isso varia muito de serviço para serviço. Venosa. Varia muito de serviço para serviço, né? Eu falando de duas escolas diferentes, né? Rio de Janeiro e São Paulo que eu vim. No Rio de Janeiro a gente fazia dobuta pura. Sabia disso? Caraca. Dobuta pura. Você tem uma concentração muito maior. E não sobrecarrega a volemia. Você não sobrecarrega a volemia. Isso mas já é um paciente com gesto, provavelmente. Mas aqui em São Paulo a gente já não tem muito essa cultura, não vi nos hospitais que eu trabalhei, enfim. Aí você já faz a diluição um pouco maior. 3 ampolas, 2 ampolas aí para 210. A gente vai fazer 2 para 210, 3 para 190. E você vai calculando isso. Mas assim, você tem escolas que fazem pura. Olha como é que é. Você aumenta a concentração, diminui o volume com o cara que está com gesto, porque ele vai receber medicações de outros lados. Vai entrar do tridil, vai entrar volume, vai entrar do dobuta, vai entrar volume. Às vezes o cara está precisando de uma norinha, não do tridil, mas assim, vamos batendo junto, pelo amor de Deus, né? Mas vai entrar volume da nora com dobuta, vai entrar na nora da dobuta com o tridil, e esse cara já vai ficar muito hipervolêmico. Independente de qualquer coisa, ele já vai um cara hipervolêmico. Então, se eu conseguir concentrar mais as soluções, é melhor para mim. Nora, por exemplo, a gente fazia muito 20-80 no Rio. 20 de Nora com 80 de soro glicosado. Aqui já é diferente. Vai 16 para 234. Quer dizer, você vai fazer mais volume, você dilui mais. Então, essas pequenas coisas, a longo prazo, na internação, muda a prognóstico do doente aí. Uma coisa que eu falo em relação com os alunos, assim, furosemida piora a função renal? É o aluno. Piora. Então, o que piorou quando você usou furosemida foi porque você não reacessou seu doente. Porque se você reacessa seu doente, você vê que tá ficando hipovolêmico com furosemida. E aí sim está piorando a função renal. Mas a furosemida em si não piora. Então é impressionante. A furosemida baixa a pressão arterial.
Não abaixa a pressão arterial. Abaixa quando você deixou ele hipovolêmico. Abaixa porque você deixou o paciente hipovolêmico, pô. O seu objetivo é sair da hipervolemia para a euvolemia. E você tem que entender, identificar quando ele chegou nesse momento, né? E uma coisa que a gente fala muito, Joãozinho, cara, acesse e reacesse seu doente, cara. Ele muda, ainda mais na emergência. O paciente cardiológico é um cara que 8 horas da manhã é um cara, meio-dia, ele é totalmente outra pessoa. Sim. Ele mudou de CPF quase, bicho. Eu acho que, e ser descompensada, o neurocrítico e a cetoacidose diabética é o cara que se ele chegou no seu plantão, acabou, irmão. Você não vai dormir mais, né? Você vai ficar em cima do cara a noite inteira, acabou. Cetoacidose, ser descompensado e o neurocrítico, acabou. Você vai ficar em cima da noite inteira. Esquece, acabou dormir. E lembrar que o rim também fica um pouco congesto, né? Você tem congestão renal. Então, isso aí. E que você, quando você faz a furosemida, você melhora, porque você diminui a congestão renal também. Você acaba melhorando, às vezes, a função renal no doente com furosemida. Sim. Nem sempre você vai pior. Então, cada doente é um doente. Obviamente, você vai ter que individualizar o seu tratamento. Mas a furosemida nem sempre é deletéria, como todo mundo acredita. Pelo contrário, cardiologista ama furosemida. Não, cara. Que fica por lá. Quer ver um caso da semana passada? O paciente chegou pra mim com um IC valvar, uma troca... Paciente 5 anos do PO de tardia de troca valvar mitral-aórtica. Cara, choque cardiogênico, franco choque cardiogênico. E aí, pra uma série pulmonar. E aí, cara, a dobutamina veio na bomba. 20 ml hora. Eu fui lá uma ampola. Falei, caraca. Não tava dando 2 microgramas quilo minuto. Aí que você vê como é que, cara, vai pra dose terapêutica. 2,5 a 20. No mínimo, pra esses pacientes mais graves, no mínimo 5 já, vai. Mas até 20 ali, você sabe que tem teto. E você vai titulando do lado do paciente, de mão dada com ele, cara. Você quer ver a perfusão melhorar. Então tem esses detalhes, né? Então, e é o seguinte, uma coisa que a gente tem do doente, que a gente começa com a dobutamina, a gente falando de dobuta, é a micro e a macro hemodinâmica desse doente, né? Se eu consigo ver a macro, exame físico, a diurese desse doente, o nível neurológico desse doente melhorando, ok. E a micro, eu vou ter que ter um dos parâmetros que eu consigo tatear. Eu vou ter uma interação hemodinâmica, vou conseguir fazer um SWAM, vou conseguir fazer... Aí, eu vou botar um EV1000, será com recurso muito avançado. Se eu tô o simples, o básico, pega um acesso profundo alto desse cara e começa a ver um SVO2 desse cara. Se você consegue ajudar a fazer micro e macro, você consegue titular o cara tem 25% de fração de ejeção, 20% de fração de ejeção. Talvez 5 microgramas vai ser muito pouco para esse cara. Eu vou lá e começo 5, vou tateando, vou sentindo o exame físico desse cara, vou sentindo a melhora dele, tatio SVO2 dele, faço de hora em hora, não tem problema. O doente está na sua mão. Se você não intervir, ele vai morrer na sua frente. Perfeito. Ele vai deteriorar, não tem jeito, né? Então, pensar sempre nessa C descompensada, eu entraria para essa vertente, né? B e C, que eu acho que é o principal que a gente vai ver, vasodilatador, tridil ou nitroprusiato, dependendo do que você tiver de tolerância, né? Dobutamina, se o doente tem indicação, geralmente perfil C, né? E diurético, esse cara é uma tríade perfeita para você tratar esse doente. E VNI, se ele tiver indicação de VNI, oxigênio, se ele tiver indicação de oxigênio. E aí, o básico de qualquer medicina que a gente for fazer, não só do cardiológico. Avaliar os sinais vitais do doente e avaliar o doente em si. Perfeito. Já que o João começou, então, na questão da VNI, acho que dá pra gente puxar um gancho pra falar do edema agudo, hein? Acabou, hein? Edema agudo de pulmão na emergência. Quando que você usa morfina, João? No edema agudo de pulmão. Ele até queria responder, quando a gente perguntou, ele tava doido pra responder essa pergunta. Espada que tava em cima. Ele tava doido pra responder essa pergunta. Morfina tá prescrita no edema agudo de pulmão. A gente não se faz mais morfina no edema agudo de pulmão. Tem alguns estudos pequenos, bem individualizados, que não cita nem como referência, porque são muito pequenos, mas que mostraram até talvez piora do prognóstico desses doentes que usaram morfina. Então, esquece morfina como tratamento de edema agudo de pulmão. E por que a gente tá falando isso também? É porque a galera que tá ouvindo a gente é mais nova. Então, eles não vieram da escola que a gente ensinava o quê? Não, qual que é a tríade para tratamento de edema agudo? Todo mundo, né? A gente é novinho, tá, gente? A idade, jovens. A gente tá fingindo que a gente é mais velho, assim. Jovens. Sempre falava que a tríade era morfina, VNI e diurético. Era sempre, a gente aprendeu, todo mundo na faculdade aprendeu isso. Mas agora, a galera que tá formando agora não sabe nem de morfina. Por isso que eles estão, por que esses caras estão falando de morfina? Eu já sabia que morfina não se usava há muito tempo. Então, estamos explicando por que a gente tá levantando essa polêmica aqui. Troca pro Niprit, que já faz 100%. E aí você lembra, edema agudo de pulmão, que você vai ver sempre na sua prática clínica, hipertensivo ou não hipertensivo. Ponto. Hipertensivo, eu tenho que tratar esse cara. Eu vou dar captopril VO para esse cara.
Eu vou dar atensina pra esse cara que tá em franca insuficiência respiratória na sua frente, vai engolir um comprimido como? Captopril sublingual. Sublingual, você vai titular esse doente como? Esse cara precisa de uma droga venosa, onde você tem uma titulação rápida e fácil na sua mão. Você precisa secar esse pulmão. Então eu preciso fazer furosemida para esse cara. Eu preciso melhorar a parte ventilatória dele, senão ele vai ser entubado, senão ele vai entrar em falência respiratória, ele vai cansar a musculatura, ele vai parar por hipóxia na sua frente. Então, VNI para esse cara, que é fundamental, diurético para esse cara e um vasodilatador para ele. Nitroprusiato nesse caso, porque hipertensivo você vai direto para o nipride, você não vai pensar em ter, a não ser que esse cara esteja fazendo hemoeletro. Esse cara merece um eletro, porque se ele é edema agudo de pulmão, pode ser consequência de uma síndrome coronariana. Exatamente, maravilha. E aí você vai falar, opa, o cara fez um supra, já fez um edema agudo de pulmão, que é um problema, você vai ter que lembrar de algumas coisas nesse contexto. Insuficiência mitral aguda, disfunção grave, uma artéria muito fechada, cometendo muito uma área muito grande, e esse cara precisa. Aí talvez eu mudaria do nipride pro nitroprusiato, pro nitroglicerina, pro tridil. Porque aí você vai pensar que essa síndrome coronariana que tá levando a um edema agudo de pulmão, não um edema de pulmão hipertensivo somente. Que seria um braço do edema agudo de pulmão, né? Mas se é um edema de pulmão clássico hipertensivo, nipride, furosemida, VNI, ponto. E não outra, e sem né, morfina. cara? E sem morfina. Porque assim, o que acontece? Se o cara fala assim, ó, vamos botar VNI, toma que é VNI aqui, ó. Isso é importante, orientar. Irmão, torta na cara, não é torta na cara, não é? Toma que sua VNI aqui, ó. O seu paciente, pelo amor de Deus, que vai incomodar, cara. Não, e outra coisa, a VNI tem a forma tanto de rosto quanto de massa. Sim. Imagina alguém que tá em franca respiratória, você tá botando uma bacia, velho, na cara dele. Não tem condição do cara achar aquilo normal. Então explique o seu paciente, pelo amor de Deus. Fica do ladinho dele ali, fala, vai incomodar um pouquinho no começo, mas isso é bom pra você. Vai ser uma pressão positiva que vai te incomodar, o negócio vai jogando o ar aí contra a sua vontade, mas calma, tenta respirar realmente. A gente tem que orientar o que eu faço muito é não dar essa claustrofobia pra ele. Vem de baixo, de cima pra baixo, assim, ó. Vou te colocar uma máscarazinha, né. E aí, vira assim pra ele, às vezes pode ser algo muito impactante pra quem tá em franca respiratória. Perfeito, então, excelente. De cima pra baixo é legal também. Não, e segura com a mão primeiro, né? Antes de sair amarrando, fazer, segura aqui a mão, tá tolerando, ó. É isso aqui, tá tudo bem? Aí depois você vai amarrando. Esse doente, ele, depois que você bota ele na VNI, porque se ele vamos botar lúcido em si, mas com insuficiência respiratória, que você bota ele na VNI, que ele começa a melhorar, ele vê que faz bem pra ele. Sim. Nossa, aí ele para e começa a falar assim, no grande parte, eu preciso entender que eu preciso dessa máscara, ela tá me fazendo bem. Se eu tirar ela, eu vou voltar para aquele estado que eu tava antes. Aí ele fala assim, porra, eu comecei a melhorar. E aí tá entrando a medicação venosa, tá entrando a furosemida, tá melhorando aquilo ali. E aí ele começa a ver que ele melhora. Porque o edema agudo é uma das coisas da medicina que é tão bonito que você consegue resolver o edema agudo de pulmão no seu plantão. Rápido. Chegando, Então, assim, ele é resolutivo na grande maioria dos casos ali. Então, você consegue ver a melhora do doente na sua frente. Isso é muito legal. E a VNI, essa questão do incômodo em si, a gente vê muito, porque é muito confortante. É uma pressão no seu rosto ali absurda, não tem jeito. Cara, eu tive um caso emblemático de bizarro lá no Evangélico. Conte. Eu tava de plantão no pronto-socorro, na época da clínica médica. E aí, o paciente chegou à porta bicando. 18, 17 anos de idade, ele era renal crônico, dialítico. Ele abriu assim, pá, VNI. Eu falei, calma, o que é VNI? O que é VNI? Paciente pedindo. Eu falei, o que aconteceu? VNI, rápido, VNI. Ele se jogou na emergência. Se jogou na maca e falou, me dá VNI. Ele não foi fazer diálise, bebeu algumas no final de semana e ele sabia que VNI era o único. Tava congelado. Que loucura, velho. Que loucura. Outra coisa. Mas nem todo paciente vai chegar no tratamento certo pra você, não. Você tem que identificar direito isso aí, hein? Cara, citando esse doente que você citou, que é um doente renal crônico, ele já é hipervolêmico naturalmente e fica mais hipervolêmico, você tem uma congestão muito maior. Eu já escutei isso na emergência. Não, ele é doente renal crônico dialítico, não dialisou, ele não vai responder a VNI. Você não tem que falar isso nem muito, você tem que fazer. Ele pode até não responder porque se ele não tem diurese, você não vai conseguir secar, etc. Mas você tem que fazer a VNI nesse cara. Não é porque ele é doente renal crônico não dialítico que ele não vai responder a furosemida, que você não tem que fazer VNI nesse cara, pelo amor de Deus. Cara, um pouquinho de alvéolo aberto você vai deixar. Com a pressão positiva, com a PIP aumentada no final da inspiração, você vai manter o alvéolo aberto. Nem que seja 1, 2, isso já vai se traduzir na melhora da oxigenação dele. Não tem problema. Ele faz diálise na VNI e vai ser livre o cara do tubo, por exemplo. Isso. E aí, as complicações que o tubo pode trazer pra você. E aí é muito legal esse cara, quando começa a responder na VNI, você passa por ele assim no leito, ele chega todo desesperado, né? Ele tá no cantinho dele lá, você vê ele já com a masquinha, daqui a pouco, dá 20 minutos, meia hora você passa, e aí, seu João, tudo bem? Ele já...
A joinha é clássica, né? Joia, sinal da joia. Aí você já fala, tá ótimo, então tá bom. Tá melhorando aí o fôlego? Maravilha, Sinal você da sabe que você joia. tá no caminho. É bem legal. Vamos eletrificar? Eletrificar? E Então aí? vamos eletrificar. E se esse outro cara chegou pra ir batendo a 200 no pronto-socorro? Mas calma, antes ele não teve acesso ao ECG, ao e-book de ECG. Aí isso aí. ele tem dúvida. Se esse cara o cara que tiver não teve sem o acesso, e-book, não tem como... Aí não dá. Ele vai nem dar plantão. Não, aí tem não como. dá. Se não tiver o e-book, não dá. Já Mas vamos supor que o e-book ainda não estava disponível, mas ele chegou não no comprou, ele não comprou. Ele esqueceu. Esqueceu. Aí vai resolver esse problema agora, que ele vai lá ver na pré-venda já. Das arritmias, Joãozinho, me conta, cara. Ataque de arritmias. Quando a gente tá na porta de emergência, a gente tá sempre ali, uma parte dos seus pacientes vão chegar arrítmicos. Ou ele já é arrítmico e só tá piorando essa arritmia dele por alguma justificativa, ou ele tá com arritmia nova, aguda, que a gente vai ter que entender e tratar, né? Aí a gente dividiria em brad-taques arritmias, e aí nessa subdivisão de brad-taque eu dividiria em ventricular e supraventricular, né? Pra gente pensar nisso. E aí onde a gente vai avaliar isso aí? Na avaliação do complexo QRS desse doente. Então eu preciso de um eletro, até para poder falar que esse doente está em arritmia, né? Isso é obviamente, mas mais uma vez a gente traz aqui pra gente como que o eletro na cardiologia é tão fundamental e importante, é uma peça tão simples da gente fazer em qualquer emergência que você consegue fazer um eletrocardiograma. Então, iria para... vamos falar sobre TAC e arritmia, que eu acho que é o mais comum que a gente vai ver ali, né? E as mais comuns, entre as, seria FA e flutter, né? A gente pensar nesse contexto. TAC e arritmia, QRS estreito ou QRS largo? Já dividimos ali, já demos 2 diagnósticos para a gente poder pensar. E são os 2 que a gente precisa ter. O cara da emergência, ele não precisa fazer um diagnóstico de uma taquicardia por reentrada nodal. Ele não tem que fazer esse diagnóstico. Perfeito. Ele precisa tratar ataque e arritmia no contexto de um doente que está instável ou estável. É isso que ele precisa saber na emergência, no primeiro plantão dele. Ele não tem que pegar um eletro e falar assim, meu Deus do céu, isso aqui é uma reentrada nodal, isso aqui é um Wolff com uma reentrada. Ele não tem que parar por isso. Ele tem que entender se o doente está com ataque e arritmia, QRS largo, QRS estreito, se ele está instável ou se ele está estável. E o que ele vai fazer de conduta? Se ele estiver instável, eu não tenho nem o que pensar para esse cara. Eu tenho que cardioverter esse cara. Ah, mas é um FA com instabilidade, mas eu não estou anticoagulando, eu vou... O cara vai morrer na sua frente se você não cardioverter esse cara, ele está instável. Eu preciso cardioverter. Ah, não, eu estou estável, não, eu vou para o outro caminho. Então vamos seguir essa linha de raciocínio. Pensando em TACs, a mais comum, acho que a gente vai para a gente falar, FA e flutter são as mais comuns que a gente vai ter. FA, QRS estreito, ritmo irregular. Flutter, um ritmo mais regular, lembrar sempre da frequência. Você tem um doente que está com frequência de 150 cravadinho, pensa flutter, depois vai pensar em outra coisa. QRS estreito, ritmo irregular, pensa inicialmente em FA. Ponto. Um macete que eu sempre falo é o seguinte, FA nova de alta resposta, frequência cardíaca muito alta, 150, 160, 170. O paciente já tem FA, está descompensado por uma sepsis, alguma coisa, a frequência dele é uma frequência um pouco mais alta, mas é 120, 130, 115, ele está descompensado por um outro fator. E isso aí também gera muito para a gente poder, porque se eu for tentar cardioverter toda a FA que eu vi no pronto-socorro, eu vou cardioverter a FA de doente crônico ali, aí sim eu tenho que fazer chuveirar, entendeu? Então, pensaria sempre por isso, lembrar desse macete da frequência, nem sempre, isso é uma dica, não quer dizer que isso é uma verdade absoluta. Mas, e esse doente, eu vou para a linha de raciocínio, estável ou estável, isso que o emergencista precisa saber. Se ele está estável, eu vou fazer controle de frequência, eu vou anticoagular esse cara, eu vou internar esse cara para poder, se eu estou num ambiente que eu tenho recurso para isso, para poder fazer um eco nesse cara, entender o porquê que ele está fazendo uma FA nova. Maravilha. Tem uma descompensação de eletrólito, tem descompensação de tireoide, tem alteração estrutural que justifique isso, e eu vou ter que ficar tentando. Muita gente chega e a gente não sabe o que esse cara tem. Aí tem um cara que tem um átrio de 80 já, um senhor, não adianta eu ficar querendo cardioverter esse cara, ele vai fibrilar. Então, assim, só que ele está estável, tem condições de coagular esse cara, controlar a frequência e internar para poder fazer essas avaliações. Taque arritmia. Instabilidade, eu não tenho dúvida, eu tenho que cardioverter esse cara. E é eletricamente, não é quimicamente. Eu não posso perder o tempo de diluir um oncoron, botar na bomba de infusão para correr em 1 hora, etc. Esse cara tem que ser chocado. Ah, é choque? Não, cardioversão elétrica. Eu tenho que lembrar de sincronizar o meu cardioversor, senão eu vou causar uma arritmia pior nesse cara e eu vou queimar o peito dele todinho.
Então, lembrar sempre da cardioversão sincronizada deste doente. E aí, depois sim, vai fazer antiarrítmico, vai controlar a frequência e vamos entender para onde que esse doente está indo. Eu sempre penso por essa linha de divisão, né? Supra, QRS lá, QRS estreito, cardioversão ou controle de frequência para esse doente. E aí, pensando então no nosso público de novo, qual que é a diferença de cardioversão elétrica para disfibrilação? A cardioversão ela é sincronizada, né? O nosso cardioversor em si, ele já é tão adaptado a isso que você tem uma tecla que você sincroniza e ele procura o QRS que ele vai fazer a cardioversão para poder voltar ao ritmo sinusal daquele doente. Ele tenta o ritmo de base daquele doente, vamos colocar assim, né? Ele sincroniza para você não fazer um choque nesse doente e levar ele a um outro tipo de arritmia. Até uma sistolia, uma FV, uma também provavelmente você vai causar outro tipo de causar um atordoamento elétrico nesse doente. Então ali você vai fazer uma cardioversão sincronizada, ele vai esperar o momento ideal, com o QRS ideal para poder fazer, tanto que você vai apertar e você vai segurar. Você vai esperar a hora que... Não é você que escolhe a hora que você vai dar a cardioversão elétrica. Quem vai entrar com a cardioversão elétrica vai ser o aparelho. Ele vai sincronizar no QRS que ele achar adaptado ali no melhor contexto para poder ele fazer a cardioversão e ele vai fazer. Então você tem que fazer isso, senão você vai causar um outro tipo de complicação para o seu doente, uma complicação elétrica. E aí você vai acabar de deteriorar o seu doente, vai acabar de morrer esse doente na sua frente. Não tem jeito. Excelente. É isso. Bom para deixar bem ancorado isso, né? Isso tem que estar bem... Lembrar sempre do botão de sincronizado nessas cardioversões elétricas. Não perde tempo com esse doente. Sinais de instabilidade, rebaixamento de nível de consciência, dor torácica, que as pessoas ficam, tô com dor, mas vamos fazer um corona. Cardioverte doente. Você vai fazer um fentanil, um midazolam para esse cara, você vai conseguir reverter, você tem antídoto para reverter midazolam na sua mão. Você não precisa ficar preocupando com isso. Você vai monitorizar, vai botar oxigênio, vai botar uma HDL se for preciso, por aí por diante vai. Agora não perca tempo com esse doente. E depois você vai fazer antiarrítmico, você vai fazer um coron, você vai fazer, aí você está no seu serviço, o que você vai fazer? Mas você tem que cardioverter esse doente, senão você vai perder o time disso, não tem jeito. Excelente. Eu acho que sim, sumarizando então, TACs de QRS estreito. Tá rápido, 180, 190, acho que vai na adenosina, né, João? Sempre tenta na adenosina. Acho que é o que você falou, não precisa você saber diagnosticar uma TRN, por exemplo, ou um ataque atrial. Mas assim, cara, é um ataque que é restrito, tá acima, tá vendo? 150, 160, 170, tá alto, tá ruim, o paciente não tá instável. Esse é o doente estável, né? Exato. A adenosina, a gente tem o bom da adenosina, principalmente no Flutter, que eu falo que é o mais bonitinho pra gente poder ver. A adenosina, quando você perde ali, você faz a adenosina, o seu traçado de eletro, você some os QRS, você fica só com o traçado do Flutter. Então você consegue fazer um diagnóstico com a adenosina. Se você está na dúvida muito grande, o paciente está estável, eu não sei se isso aqui é um ataque supra, ou um Flutter. Ela é muito fugaz, né? Ela é muito fugaz. Sim. Então, 6 segundinhos você já vê. 6 segundinhos acabou, o dente vai ter sensação de quase morte. Lembrar de avisar ele pro doente, mas você também te ajuda muito no diagnóstico e às vezes se reverte pela própria adenosina em si, se não for um Flutter, porque não vai reverter. E lembrar, esses aí são os doentes estáveis. Lembrar sempre da estabilidade. Se você deixar o doente, ele vai degringolar na sua frente, os instáveis. Cara, dividir bem esse grupo, porque senão você vai perder o time ali. E no doente estável, você vai controlar a frequência, você vai fazer... Se for um ataque supra, você vai fazer adenosina. Se você tem um diagnóstico de um ataque supra que você acha que vai reverter com adenosina. A manobra de valsalva modificada, que você consegue fazer muito bem no pronto-socorro, responde muito bem ao doente. Teve um doente que a gente estava na emergência, eu fiz adenosina 6, adenosina 12, nada. Valsalva com a seringuinha, reverteu. Quando fizer de novo, filma pra gente o vídeo que a gente posta na página. A galera se amarra. Eu acho que eu tenho isso filmado. Vou ver se eu já vai, mano. A gente tem uns 2, 3 vídeos lá interessantes sobre Valsalva modificada, com resposta legal, e a galera se amarra lá no Imagine Cast, na página. A resposta é bonita. É bonita. Então se tiver, já vai ficar... Já vou cobrar. Vai cobrar. Não, acho que eu tenho gravado. Maravilha. Controle de frequência, anticoagulação interna nesse doente. O doente precisa ter acompanhado de perto. A gente perde esse doente em algum caminho aí, esse doente não vai conseguir marcar e vai ficar voltando na emergência, etc, etc. Tem os pacientes jovens que a gente fala sobre fazer propafenona pro doente, que faz um Flutter ali e tudo. Eu sou um pouco... Acho que esse doente precisa ser absorvido. Né? Eu sou reticente, eu acho que esse doente tem que ser absorvido. Faz um eco antes. Você não sabe se tem alteração estrutural, não tem alteração estrutural, o que esse doente está ali para você poder... Então absorve esse doente. Controla a frequência desse doente, anticoagulador desse doente, se for o caso, calcula o CHADS desse doente, para você saber se vai calcular só com aquele terapeuta de 28 dias iniciais ali, né? A cardiologia vai ter que conduzir esse doente em algum momento. Ele está estável,
Você não tem que correr com esse cara, ele tá estável. Dá para você dar o tempo dele ali para você resolver isso. Quando eu falo de instabilidade, me fala o que é instabilidade na bradiarritmia, João? O que a gente tem que ficar de olho? Desaceleramos agora? Desaceleramos? Então estamos na brad? Vamos pra brad. Ok, então vamos desacelerar. Quando a gente vai falar em bradiarritmia, a gente vai lembrar que o coração tá batendo muito baixo. O que é muito baixo? Se você for botar hoje na literatura, abaixo de 50 já é bradicardia, né? Mas o muito baixo, você vai jogar para baixo, é 20, 30 na sua frente. Peguei doente batendo a 22. E aí? É 35 para baixo, mais ou menos assim, que começa a degringolar, né? Degringolar, você pode 35 para baixo, você já pode, esse doente vai na sua frente, ele vai acontecer alguma coisa. E lembrar do preparo físico também, né? E na o paciente for atleta, Pietro aqui é um atleta, a frequência normal dele é 30 em repouso. 22. Fácil. Lembrar de perfil de cada doente, é isso aí. O cara que é atleta, ele já vai bater naturalmente a 45, 42, e você vai fazer o quê? Vai passar o marca-passo nesse doente? Exatamente. Vem cá, não, doutor, tô bem. Não, você vai ganhar o marca-passo. Vai ganhar o marca-passo. Obrigado, eu sou atleta. Então vamos pensar nas bradiarritmias, que principalmente os bloqueios avançados que a gente vai ter na emergência, que acho que são os mais, né? Os MOBITs, o BAV de primeiro nem tanto, mas o BAV de segundo e o BAV total, que a gente vai lembrar do BAVT, MOBITs 1 e MOBITs 2. Para a gente poder saber o que fazer com esses doentes, né? Estável ou estável, também volta para a mesma coisa. Sempre. O doente vai tentar instável ou estável. Se o doente está estável, opa, tá bom. A frequência está quanto? 30, 35? Estável? Tá bom, vamos monitorizar esse doente, vamos colher um laboratório, vamos ligar para o pessoal da cardiologia, deixar ele ciente que ele vai ter um paciente com BAVT aqui, sem sinais de baixo débito, pode ser degeneração do sistema de condução do cara, tá ok? Mas a gente tem que monitorizar esse cara todo. Se o paciente está instável, é um BAVT novo por um infarto de parede inferior, infarto de VD, besojariste, por aí por diante vai, você vai ter pode fazer bradiarritmia. Esse cara precisa ganhar um marca-passo. Vai passar o transcutâneo nesse cara. Passa o transcutâneo até você preparar o transvenoso. Ele tem que passar um transvenoso. Só que eu não posso perder o tempo de separar o material, liga para a central, cadê o marca-passo? Cadê não sei o quê? Cadê o cabo? Cadê o eletrodo? Tá sem bateria. Tá sem bateria. Alguém pega a bateria lá no xarifado nova. Esse cara tá ali na sua frente, chocado, mal perfundido, e você tá ali. O que você vai fazer? Passa o transcutâneo, tenta fazer o transcutâneo aumentar a frequência desse cara. Eu não preciso botar ele para poder bater a 120, 130. Joga esse cara para uma frequência, você vai tateando isso. Melhora a perfusão, melhora a frequência cardíaca desse cara. Joguei para 60, joguei para 70, já melhorei. Nos caras não precisa bater a 80, 90, 100, 200, se ele está bem perfundido com a melhora da frequência, porque também eu posso mais deletério para ele. Passei o marca-passo e aí eu vou entender o que causou isso aí. Esse caso é muito interessante. Cheguei um paciente, recebi esse na coronária. Estava na coronária e recebi esse doente. É um BAVT que vai implantar marca-passo amanhã. O paciente está estável. Tá bom. Aí peguei, pode poder ver o BAVT. Aí peguei, olhei realmente um BAVT. Agora, o QRS dele tinha um supra. Nossa. De parede inferior. E o doente não tinha clínica. Era uma oclusão crônica de um senhor de 94 anos, fechou a CD e ele fez um BAVT. Aí mandei para hemodinâmica, o paciente estava estável, mas foi para hemodinâmica, abriu o vaso, saiu com o marca-passo já da hemodinâmica, o marca-passo transvenoso da hemodinâmica, muito mais fácil de passar com a endoscopia. E esse doente ficou. E acabou que ele depois, como era um infarto de parede inferior, ele recuperou o ritmo depois de 5 dias e não ganhou o marca-passo. Loucura, né? Que massa, cara. É um caso atípico. Sim. Ainda mais atípico, com a idade toda, né? Que massa. Mas geralmente, então, assim, nesses pacientes com bradiarritmia instáveis, marca-passo. E atropina. Lembra de fazer atropina para esse cara. Se ele responder, você ganha tempo para você poder preparar as suas coisas. E lembrar o seguinte, que medicações que esse cara faz uso? Às vezes o cara tá beta-bloqueado demais e você tá fazendo muito remédio e você não acompanha, esse cara tem que fazer um washout de remédio, de controlador de intoxicado, de coxina. Antigamente tinha muito aquela deixa de fazer de coxina pro doente que tinha IC, porque ali era supostamente um inotrópico que ia resolver a vida do doente. Hoje em dia a gente já sabe que de coxina, controle de frequência só e risco de intoxicação muito alto. Eu não gosto nem de fazer. Nem uso também. Então, assim, lembrar dessas bradiarritmias no contexto de instabilidade, marca-passo, estabilidade, entender o que o doente tem,
que muitas vezes a acessibilidade é de generação do sistema de condução pela própria idade. O BVTzinho do vovozinho que chegou lá porque estava batendo a 30, viu no... Hoje em dia todo mundo tem saturímetro, né? Então, hoje em Depois dia, do Covid, depois do esquece. Covid, todo mundo tem o saturímetro. Tô saturando 80 em casa, vai. Nem botou no dedo ainda, tá saturando 80, tá batendo a 30. Então, fica até mais fácil achar uma vara de arritmia estável, né? Então, a gente pega muito isso, né? Chegando na emergência, tô batendo a 30 em casa e veio. Tá batendo 30 em casa, a gente já tava batendo e fez ali, viu, ok. É diferente do doente que chegou rebaixado, mal perfundido, sudorese profusa, você tem a pele pegajosa de má perfusão, não tá urinando, e aí você fala assim, opa, esse doente, ele tá instável, eu preciso resolver a vida dele. Marca passo, não tem pra onde fugir. E lembrar que é um diagnóstico diferencial de convulsão, né? Convulsionou, chama neuro. Dá diazepam. Cara, não, é baixo débito cerebral quantas vezes, né? É um diagnóstico diferencial, fica de olho nisso. Chama neuro, pede parecer pra neuro. O paciente tá batendo a 30, mas ele tá convulsionando, tomou de crânio, eletroencefalo. Exato. E o cara batendo a 30. E ver se esse cara tem causas reversíveis dessa bradiarritmia, né? É uma hipocalemia num doente que está usando potássio, está com potássio de 1,5 ou de 9, 10, tá engolando. É um distúrbio de eletrólito, é uma infecção grave que está causando, uma miocardite que causou isso tudo, que está fazendo isso. A gente tem causas bases para resolver algumas coisas, outras não. Degenerativo da própria idade, do próprio tempo, a gente vai ter que tratar em cima disso aí. Acho que é nesse contexto. Não perder o tempo do implante do marca-passo nesses doentes com bradiarritmia, com sinais de instabilidade hemodinâmica. Excelente. Mas eu acho que o nosso colega de primeiro plantão ouvindo esse papo aqui... Eu acho que a gente estreou essa nova série com o pé direito, hein? Série, fechamos. O Meu Primeiro Plantão. Acho que fechamos o maior medo do recém-formado na cardiologia. Chave de ouro, cardio. Fechamos. Acho que a cardio... Da emergência mesmo, aquilo que pega. Acho que são esses três, eu acho que... Esse episódio acho que com livro de eletro, meu querido. Esquece. Nossa senhora. Vai brilhar, fala, cardio, eu atendo. Só tem que esperar os novos episódios, porque quem sabe se não precisa alguma coisa de nefrologia, de pneumologia. Também vai ter. Então... A série começou hoje e ela vai para muitos lugares. Agora a série Meu Primeiro Plantão, não perca. Queria agradecer aí a vocês aí pela presença aí. Porra, rever vocês aí depois de um tempão, isso é maravilhoso. Fazer parte aí desse projeto de vocês aí que tá mega engajamento. Não vou nem falar de que o engajamento tá maior, não. Mega engajamento aí e sucesso pra vocês aí. Com a gente, não fala isso não, rapaz. Cara, a gente que te agradece pra mim. Foi espetacular esse bate-papo, foi fenomenal, cara. E aí depois... E vão ter outras oportunidades, a gente vai conversando, vai batendo papo, a gente vai... Esse é o início do projeto. A gente tentou ser mais objetivo, menos profundo, pra poder a gente realmente ser o cara do primeiro plantão ali. E eu acho que foi bem bacana. Excelente, meu querido. Assim, seu espaço, cara. Faça mídias sociais, projetos, montagens. Como é que você faz sua venda? Divulga aí. Sua venda de cabrinhas, como é que você faz? Isso aí, o espaço é seu. Não, a gente tá tem um consultório aqui em São Paulo, depois a gente pode até, quem precisar de aqui, e hospital mesmo em si, Instagram, né? Mas o Instagram não tem o profissional ainda não, eu não tive essa audácia que vocês tiveram aí de... Mas quem sabe, sem né? vergonha, né? Ele convence de fazer os negócios. Artista, né? Artista, né? Vai nessa. Mas estamos aqui nos hospitais de São Paulo, alguns grandes hospitais aqui, pra gente estar aqui e Instagram, direct, WhatsApp, pegar com vocês aí, a gente tá à disposição pra qualquer coisa, não tem jeito. E quem sabe no futuro aí, Vitória nos aguarde de volta. É isso, será bem-vinda de volta, né? Com certeza, respeito de braços abertos por você lá. Rapaziada, quem acompanha a gente até agora aqui, lembra o seguinte, essa nova série que a gente chama de Primeiro Plantão. Nós vamos fazer o maior foco possível para que você não passe aperto nas especialidades mais importantes para te auxiliar nesse início da sua carreira. E como falar de início de carreira, também é muito importante falar que a DocStage, a empresa está junto com a gente, ajudando você como um compliance médico, é um hub, né, de avaliação, de suporte médico, tanto de contabilidade, tanto de compliance, tanto de em relação a planejamento financeiro, balanço patrimonial. A DocStage, então, vai estar um QR Code também na tela aí, então fica ligado, tem muita coisa, muita novidade com eles aí, e eles vão te dar todo o suporte, não só o primeiro plantão, mas toda essa parte de PJ e tudo aí, tá? Rapaziada, muito obrigado pela audiência até agora. Então, assim, acompanha a gente nas nossas mídias, estão tanto o Spotify, Apple Podcast, YouTube, Instagram. E assim, fique ligado porque tem muita coisa pela frente. É só o começo. Rapaziada. Galera, um grande abraço, até a próxima. Valeu.